Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a professora Lara Castelo Branco e nesse bloco a gente vai estudar os princípios de interpretação dos tratados internacionais de direitos humanos. São diversos e aí a gente pensa o seguinte, né? A gente estuda muito norma, né? A gente aqui quando está estudando direito de uma maneira geral, é muito comum a gente ter ali aquelas regras, né? Aí tem toda uma diferença entre normas e regras, mas a gente fala assim superando esse momento. São muitas diretrizes, vamos usar dessa forma. Só que ainda assim, mesmo com tantas diretrizes, às vezes a gente não alcança tudo o que precisa. É necessário um fio condutor que nos ajude a fazer como se fosse uma orquestra e dar ali uma alma para tudo aquilo. Ok, algumas regras / normas vão ter ali os direitos específicos que elas pretendem assegurar, mas por vezes vai ficar ali uma lacuna. É diante desses momentos que a gente precisa partir para os princípios, para a gente conseguir entender o que aquelas regras, né, tudo aquilo, aquele texto positivado, onde é que ele quer chegar, o que ele pretende alcançar, certo? Então, a gente parte dessa ideia e eu coloco aqui o material para a gente já começar nossa aulinha de hoje, princípios de interpretação, né? Veja, não é qualquer princípio de interpretação. Professor, e tem diferença? Tem total, né? Porque quando a gente pensa, né, que para tudo de uma matéria existe princípio, né? A gente fala aqui, se a gente fala de princípios de interpretação, a gente está falando de hermenêutica. Aquela matéria, né? Aquela cadeira na faculdade que às vezes a gente nem gosta muito, ela é tão importante porque ela fala sobre isso, sobre a compreensão, sobre as formas de aplicação. E isso tudo é simplesmente para conseguir alcançar o que a parte positivada requer. Porque nem tudo consegue estar absolutamente escrito. A vida é cheia de pontas soltas, né? Então, quando se tem um conteúdo mais flexível, como é o caso dos princípios, é para isso, é para a gente conseguir fazer o alcance. Então, veja só, sempre que eu vou ministrar assim, um bloco de um tema novo, eu gosto de partir de algum lugar. E aqui eu parto da ideia de, estamos no pós-guerra, a sociedade está em colapso, ocorreu muito problema, ocorreu tudo aquilo que vocês já sabem, né, no pós-guerra, todos os direitos ali sendo desconsiderados de uma maneira literalmente fatal. E aí a nação se junta, todos os povos vêm ali naquelas construções de uma base mínima para a gente partir dali para os tratados que ao longo do tempo, que se você for se cair no seu edital e a gente se encontrar aqui mais para frente, esse é um projeto e vamos ter aí sim todos os tratados, aqueles mais específicos, os protocolos estudados de uma maneira que o seu estudo fique completo. Então a gente partiu disso, né? Convenção de Viena, trazendo regras básicas dos tratados. Essa Convenção de Viena, ela traz diversas coisas, né? Inclusive diversos princípios, mas o que se utiliza muito dela é essa regra básica, porque dali novos foram construídos. Então, por exemplo, quando no seu edital traz um específico, olhando para a pessoa que está em situação de cárcere, né? Olhando para as crianças, e existe aquele público específico e aquele que você vai seguir, aquele tratado. Mas eles nascem sim de uma regra básica. E temos aqui os princípios, que estão sim com as suas regras básicas na Convenção de Viena, certo? Mas aí, professora, pode ser que em outros tratados, em algum protocolo facultativo e tal, haja ali um princípio específico? Sem dúvida, né? E aí é estudar um por um, de acordo com o que cai sempre no seu edital, né? Mas esse aqui é aquele solo para todos. Isso aqui é importante para todos os direitos, certo? Para o que você estudar direitos humanos, isso aqui. E veja, princípio de interpretação é simplesmente uma forma de interpretar, certo? Já começo com esses dois aqui, porque e aí eu coloquei a ressalva, né? Os tribunais internacionais passaram a usar, eles partem disso aqui, dos outros que a gente vai ver, e complementar. Veja, o direito é dinamismo, né? Então, a gente tenta ali, minimamente, nós aqui todos juristas, vamos colocar assim, né? Quem estuda lei, quem sem ser um jurista, conceito técnico, a gente observa sempre como a coisa não consegue ficar parada. A quantidade de coisas revogadas que a gente tem por outras, né? Nem falo só de emenda constitucional, não, que aí já é um passo mais alto, né? Que é a Constituição em si. Mas a quantidade de leis que param de ter lógica e vem outra. Tudo isso para acompanhar o dinamismo social. Eu acho que hoje o exemplo mais forte são cybercrimes, né? Nova vida aí no cyberespaço. A gente tem hoje uma vida virtual muito clara. Então, o direito percebe isso e acompanha, né? Então, beleza.
temos isso aqui, compreendemos isso, né? Temos isso de ponto de partida, sabendo que tudo isso pode ser complementado. O que que temos de ponto de partida? Inicio com esses dois que são muito parecidos. Na sua prova, a chance disso aqui ser confundido é absurda e é absolutamente normal. É tão normal que as bancas evitam colocar eles dois quando um deles for a resposta. Tudo porque a banca quer te ajudar? Não é isso, ela não quer te ajudar. É para evitar recurso, porque realmente é extremamente parecido. Eu parto aqui da minha fonte, né, meu referencial bibliográfico aqui, é o professor André de Carvalho Ramos. Por quê? Ele é muito usado pelas bancas, né? Ele é muito didático, muito completo. Tanto que eu uso muito o Valério Mazzuoli também, a Flávia Piovesan, mas esse conteúdo eu não achei nos outros dois, só achei no professor André. Então a gente está indo por ele, sempre espelhando os ensinamentos em prova, para eu te dizer que é aquele que é mais importante ou não. Então, assim, esses dois são muito parecidos. A doutrina compreende que o ProOmni é mais amplo, mas na hora da sua prova vai parecer igual, certo? E aí eu tô te acalmando dizendo, ó, a banca não vai colocar os dois não, se um deles for a resposta. E se colocar, vai ter problema. É difícil demais você fazer um recorte específico deles aí. Mas vamos lá. Princípio da prevalência da norma mais favorável. Não importa se é nacional, não importa se é internacional, se tiver conflito entre essas normas, vai prevalecer a melhor para o indivíduo. Quando a gente diz para o indivíduo, é sim, do outro lado não tem o indivíduo, não. A gente está considerando aqui direitos humanos. Então, do outro lado vai ter, costumeiramente, uma nação. Pode ver, né, que os cases sempre é fulano versus, no caso aqui a gente vai já ver o de baixo, que eu vou te falar, o ProOmni, que foi utilizado como parâmetro. Até anotei o nome para não esquecer. Coulter versus Reino Unido. É sempre assim. Então, nesse caso, a gente sempre vai olhar para o indivíduo. Qual é a melhor leitura para a pessoa? Então, guarda esse conceitozinho aí, né? Vamos ver o ProOmni. ProOmni, se eu tivesse que dizer, e aí de novo, não sou eu que falo, né? Sempre provas, professores de referencial teórico, como é o professor André, se só pudesse dizer o mais importante de todos era ProOmni, porque absolutamente todos partem daqui. Olha só, a interpretação dos direitos humanos deve ser a mais favorável à pessoa, igual de cima, né? Reconhecendo a superioridade das normas de direitos humanos. Toda obrigação internacional deve ser interpretada a favor dos indivíduos que são o foco da proteção internacional. Não deve, portanto, ser interpretado restritivamente em favor dos Estados. Pode perceber como isso aí é muito o de cima. Existe assim uma grande semelhança ao ponto de ficar mesmo difícil de se repartir. O que eu percebo é que existe muito mais aprofundamento nesse do ProOmni. O professor André, por exemplo, ele fala sobre assim, ele tenta, na verdade, demonstrar diretrizes de aplicação. Em que sentido, professora? É tão amplo, os direitos são tão amplos, né? Direitos humanos são tão amplos e eles têm um grau de abstração tão grande que por vezes fica difícil de aplicar. Aí o que ele traz? Quanto mais implícito for o direito, maior cuidado você vai ter de ter na sua aplicação. E o fato de estar implícito, né, de não conter diretamente aquele nome ali, né, aquela legenda, digamos assim, de maneira alguma vai fazer com que a pessoa não seja alcançada por aquele direito. Esse caso que eu te falei, do Coulter versus Reino Unido, é um cara que luta pelo seu direito em poder se comunicar com o seu advogado. Naquelas circunstâncias ali oficiais, né? De poder, sei lá, estratégia de defesa, o que falar, como se defender, etc. E esse momento dessa comunicação é considerado um direito, pelo menos na época, isso não estava explícito. E ele lutou por isso. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos compreendeu que sim, que isso era um direito era implícito, que era permitido justamente partindo do princípio da interpretação ProOmni. Se não estava explícito, a gente tem que olhar o que é melhor para ele. É claro que é falar com a sua defesa, né? Então, a ideia aqui do ProOmni é da aplicabilidade. Precisa alcançar. Não é simplesmente existir, ou muitas vezes não existir de fato, como são os implícitos, e isso não alcançar a pessoa. Independentemente da situação, se a gente está em conflito ali, se a gente não sabe o que vai pesar mais ou menos, ProOmni. A gente vai olhar para a pessoa e ver ali como direcioná-la. E veja, essa partezinha que está aqui em cima da minha cabeça.
que isso não pode ser interpretado restritivamente em favor dos estados. É só para as pessoas. Isso é bem legal. Certo? Então, existe uma grande semelhança entre eles. O que mudaria seria mais uma questão de ampliação do pronomem, assim, em termos de há mais repertório nele. Mas a alma, sinceramente, é a mesma. Então, assim, na hora da prova, é muito cuidado em como é que a banca vai colocar, né? Aí, na dúvida, né? Trago isso aqui que serve para praticamente todos os que a gente vai ver. Qual é a melhor norma? É a que promova mais dignidade da pessoa humana. Esse conceito é muito nosso, da Constituição, mas ele também é internacionalizado. Para todos aí os nossos tratados, a gente vai partir, inclusive ele é o artigo 1º da DUD, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, partir sempre disso. Outro, quando estiver em conflito, a gente vai poder usar isso. Princípio da proporcionalidade, e aí a gente tem aqui seus subprincípios, né? Que é a adequação, necessidade e proporcionalidade. Sempre ponderando ali os valores em conflito. Só que, muitas vezes, a gente está aqui numa situação difícil, né? Imaginando uma situação entre direitos que sejam, não seja claro a gente conseguir privilegiar um. Então, é assim que a gente vai pensar? É assim que a gente vai pensar. Mas, na hora da dúvida, a gente vai partir para esse aqui, certo? Então, a gente precisa somar tudo isso aí quando for responder uma questãozinha de prova. Aí eu saio do meio aqui que eu estou atrapalhando, mas olha só. Esse artigo 29, normas de interpretação, traz exatamente assim, né? Nenhuma disposição desta convenção pode ser interpretada no sentido de, isso aqui é da Convenção de Viena, tá? Permitir a qualquer dos estados parte, grupo ou pessoa suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista. Limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos estados partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos estados. Lembrando que fica sempre com letra maiúscula, porque a gente está falando aqui de países, né? Exclui outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo e excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. Simplesmente, no fim das contas, está dizendo, aí, a gente não pode suprimir, não. Não pode ter essa limitação olhando para o homem, não. Né? Então, precisa ser interpretado aí de uma forma melhor para a pessoa, entre aspas, pior para o Estado. Não é pior, né? É mais restritiva se for para aplicar, né? Olhando para a aplicabilidade. Ela é mais ampla para o homem e menos para o Estado, pensando sempre na ideia da proteção. Outros, princípio da máxima efetividade. Na verdade, os nomes, né? A parte boa de dar princípio é isso, que os nomes são muito intuitivos. É aplicar aquilo que funciona mais, né? A gente pensa assim, olha só. Assegurar efeitos para evitar que as normas sejam meramente programáticas. E aí eu coloco as expressões porque são as expressões que o professor André usa e as expressões quando isso vem em prova. Essa de não ser meramente programático, ou seja, aquela de intenções, né? Você que já estudou isso em direito constitucional, você sabe. Aquilo que vem como ideia, né? Não ideia, como ideal, essa é a palavra. Como objetivo, mas que não se aplica hoje. Mas um dia vai se aplicar. Então é programático, é carta de boas intenções. Não é isso. Tem de ter efetividade, tem que funcionar. Eficiência. Então, potencializa a proteção e efetividade das normas convencionais. Convencionais, né? Aquilo que vem de convenção. Quando a gente está em direito constitucional, a gente estuda o tempo todo os direitos constitucionais, né? O controle de constitucionalidade. A gente está em direitos humanos. Então, são convencionais, controle de convencionalidade. E aí, ok, né? E vamos continuar. A professora fala uma coisa e quer devagar falar sobre várias. E o que é essa máxima efetividade, né? O que ela significa, o que ela alcança? Aplicação direta, né? Aquilo que imediatamente pode ser aplicado e não aquilo que a gente ainda vai criar uma comissão para votar, para decidir qual é a melhor e daqui a 45 dias é imediato. E 2, a concessão concede o maior proveito possível ao titular do direito em troca do menor esforço aplicado nos direitos de colisão. A gente tem sempre essa ideia dos dois direitos que estão em conflito, né? E qual deles vai ganhar. A ideia sempre aquilo que a máxima efetividade, o máximo que você vai ganhar, mas com menos que você vai ter de ceder. Porque se o esforço for igual, ou for muito mais esforço de perda do que aquilo que você vai ganhar, a conta não fecha, né? Então, essa expressão de maior proveito em troca do menor esforço
cara de prova também. Então, se tiver de marcar aí só uma linhazinha, ó, marca essa. Princípio da interpretação autônoma. Os tratados internacionais de direitos humanos devem ter sua interpretação desvinculada dos sentidos do direito interno. Por quê? A ideia principal, que isso aí quer dizer? A gente está falando de direitos humanos, quer dizer, de nações, de povos diferenciados. Então, certos termos, certas expressões e tal, tudo isso aí tem muito da cultura de cada país, né? O alcance do momento histórico, social que a gente desenvolveu. Não dá para comparar, por exemplo, Oriente e Ocidente, a gente tem uma grande diferença. Então, a gente precisa interpretar dessa forma do direito internacional, né? Dos direitos humanos, sem, aí eu coloco até aí, essa expressão é minha, tá? Sem a sombra dos países. Qual é a lógica disso? Visa a uniformidade ou uniformização da aplicação. É para não ficar uma coisa torta, né? O Frankenstein, um país aplica de um jeito, outro país aplica de outro jeito. Não rola, né? Tem que ser uma coisa unânime. Claro que os países, eles vão... Tá? Se vocês continuarem em outras aulas, vocês vão ver que os países têm a chance de aderir, né? De ser signatário ou não. E de inúmeros recortes. Tô tentando procurar aqui a melhor expressão para dizer isso, né? São muitos os direitos, os protocolos facultativos, né? Então, os estados, compreendidos como os países, eles vão assinar, né? Vão ser signatários ou não, de acordo com o que fizer sentido para aquela nação. Mas a gente não pode pegar o mesmo tratado que vai ter uma aplicação de um jeito aqui e totalmente diferente em outro lugar. Senão esses países, esses estados com E maiúsculo, eles não vão conseguir se comunicar e resolver ali qual é a zona de conflito para eles, né? E qual é a solução, certo? Então, tudo bem, pode aplicar ou não, pode ser signatário ou não. Mas uma vez que a gente precisa ter essa interpretação autônoma. É uma interpretação global, vamos entender dessa forma. Princípio da interpretação evolutiva. Combina com uma coisa que a gente conversou aqui há pouco tempo, né? De que as coisas vão mudando. Os conteúdos indeterminados, e aí eu coloco só como exemplo para vocês. Quando a gente fala interesse público, o que é interesse público, né? A privacidade, em que sentido? Até que ponto privacidade? E a privacidade aqui no Brasil é igual lá fora? A gente bem sabe que não, né? Então, esses conteúdos que são mais indeterminados, eles devem ser interpretados conforme as circunstâncias da sua época. Instrumento vivo, aqui eu coloco só um resumo, né? Pra gente conversar e pra você ter aí documentado. Então, isso aqui vai ser interpretado de acordo com o momento, de acordo com a circunstância, ok, né? A gente fala de direitos humanos é evolução histórica. Não era do jeito que é hoje está sendo de um jeito e no futuro, se Deus quiser, vai ser melhor. Até porque a gente tem um princípio da vedação do retrocesso, né? Mas o que a gente precisa entender? Que é um instrumento vivo. Quem diz isso aqui, professora? De novo, você? Não, é o professor André. Instrumento vivo que se permita atualizar pelos parâmetros sociais, certo? A gente precisa dessa flexibilidade. A flexibilidade de aplicação faz com que, com o passar do tempo, isso não se perca, né? Que tudo possa continuar valendo. E aqui, já no finalzinho da nossa aula, eu trago essas expressões aqui só para a gente identificar bem, que é a reserva dos tratados, inclusive eu acabei de falar sobre isso, sobre o país ser ou não signatário, e a denúncia. Reserva dos tratados. Declaração unilateral em que o Estado pode apresentar reserva a alguma norma, excluindo ou modificando seu efeito jurídico. E aí eu chamo sua atenção aqui para o excluindo ou modificando, certo? Ele não pode acrescentar. Ele pode alterar ou tirar aquilo, né? Do seu efeito jurídico. Desde que não frustre o objetivo do tratado. Há, contudo, tratados que não permitem. Qual é esse tratado? Estatuto de Roma, que é aquele que traz o Tribunal Penal Internacional. Ele ou adere tudo ou adere nada. É aqueles contratos de adesão, né? Ou pega tudo ou pega nada. Não pode fazer reserva, não. E aí eu trago aqui, né? A reserva pode ser em qualquer fase. Pode ser na assinatura, na ratificação, na aprovação, na adesão. Tem uma coisa que não tá aí, mas eu vou ressaltar para ti, que é desde que este tratado envolva mais de 2 países, né? Mais 2 nações. Por quê? Se for só, por exemplo, o Brasil e a Espanha. Aí o Brasil diz, não, me reservo nisso, aqui. Aí a Espanha vai cumprir? A coisa fica desequilibrada, né? Então tem que ser pelo menos 3 países envolvidos.
E se o Congresso Nacional propõe reservas e o presidente da República não aceita? Porque pode acontecer, né? E aí? O que vai acontecer é, o presidente não vai ratificar. Bem simples. E a denúncia, professora? E aí eu saio do meio. A denúncia é uma declaração unilateral em que o Estado... Olha aqui que esse comecinho é igual, né? Declaração unilateral em que o Estado expressa vontade de não se obrigar mais ao tratado. É como se ele olhasse e dissesse, não quero mais, desisto, cansei. E tudo bem, certo? Isso aqui pode acontecer. Aí tem aqui só uma observação que, como isso aqui é recente, né? Isso aqui é de 2024. Existia muito bafafá, né? Sobre... E se o Congresso Nacional disser que sim e o presidente disser que não, se tiver divergência, né? Como é que fica? E aí, na ação declaratória de constitucionalidade número 39, surgiu essa seguinte tese aqui pelo STF. A denúncia pelo presidente da República, ou seja, a desistência, né? O sair do tratado, de tratados internacionais aprovados pelo Congresso, para que produza efeitos no ordenamento jurídico, não prescinde, provas amo essa expressão, da sua aprovação pelo Congresso. Ou seja, é necessária a manifestação de vontade do Congresso Nacional. Que não prescinde é que imprescinde, né? E imprescinde é fundamental. Essa é a expressão. Isso aqui para errar em prova é muito bom. Para que a denúncia de um tratado internacional pelo presidente produza efeitos no direito doméstico. Então, a denúncia unilateral pelo presidente da República é inconstitucional. E aí, como a gente fala de princípios, a gente precisa lembrar, né, que muitos outros podem surgir e tudo bem, né, porque a ideia é ser mais ampla. O que eu falei aqui para vocês são os principais, são aqueles mais postos pela doutrina, né, essa doutrina é marco para mim muito grande, que é o professor André, mas, os mais repetidos pelas jurisprudências, mas se a sua prova trouxer boa fé, você vai dizer que não é? Claro que é. Certas expressões, muitas vezes não vem num, mas, né, no doutrinador, mas vem no outro jurista, ou numa resolução de um case, né? No caso de direitos humanos, a gente se refere muito assim, né, a cases. Então, universalidade dos direitos humanos, até porque é um princípio dos direitos humanos. Então, tudo bem utilizar esses princípios para a aplicação, né, para a interpretação. Não é errado, não. Indivisibilidade, interdependência, interrelação, tudo isso aqui soma. A ideia é você pensar aquilo que não diminui o direito do indivíduo, né? A gente está falando aqui de coisas que aumentam, que potencializam. Então, isso é extremamente importante. Beleza? Beleza, professora, entendi tudo. Estou pronto para fazer questão sobre princípios de interpretação. Obrigada pela tua companhia. Bons estudos. Faz questãozinha para você me provar aí que realmente essa aula aqui foi suficiente. E eu tenho certeza que foi, viu? Foi uma busca aqui bem primorosa para garantir que você vai conseguir acertar suas questões de prova. Muito obrigada pela tua companhia e até o próximo vídeo.